Senhor, consagramos a Ti agora essa transmissão, aonde vamos meditar na Tua palavra, Senhor. Usa o Teu filho, Flávio, conforme a Tua necessidade, conforme a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer entregar nesta manhã, e para aqueles que vão assistir depois em horário alternativo. Senhor, usa ele com autoridade, com temor na Tua palavra, que ele possa entregar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Nós estamos aqui à sua disposição, queremos alimentar o nosso espírito e entregamos a Ti, Senhor, o domínio e o controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Quero destacar mais uma vez aqui como que é gratificante a gente fazer um devocional sobre os livros da Bíblia. É muito diferente de leitura, né? A gente se aprofunda no conhecimento da palavra e isso é muito gratificante. Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Miqueias 4, que se destaca como um respiro de esperança a uma série de profecias de juízo. Após anunciar várias severas advertências contra os líderes corruptos de Israel e Judá, Miqueias revela, sob a inspiração divina, uma visão gloriosa do futuro, que Deus restaurará o povo e restabelecerá o seu reino eterno sobre Sião. Esse capítulo de Miqueias se desdobra em 4 partes principais. A primeira é sobre o reino vindouro, o segundo é a restauração dos quebrados, o terceiro é o sofrimento que antecede a redenção, e por último é a vitória sobre os inimigos. Eu vou ler aqui esse capítulo 4, depois eu venho aqui com as explicações que eu deixei anotado aqui. Vamos lá, Miqueias capítulo 4. O monte do Senhor. Nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão enxadas e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todos os sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei o que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, naquele dia em diante, para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da filha de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a filha de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? O seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte para você como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da filha de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar a sua cidade para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e ali será liberta. Ali o Senhor resgatará do poder dos seus inimigos. Mas, agora, muitas nações estão reunidas contra você.
Elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor. Não repreende o plano daquele que as ajunta como feixes para a ira. Levante-se e debulhe, ó filha de Sião, pois eu lhe farei chifre de ferro e lhe farei cascos de bronze, para que você despedace muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. Amém. Glória a Deus, Pai, por essa palavra maravilhosa. Que a sua palavra seja falada através desse devocional. O que nós vemos aqui, né, que tinha falado antes, que serão feitos separado em 4 partes, esse capítulo de Miqueias. O primeiro, que era o reino vindouro, a visão de um reino de paz e justiça. Nesse livro de Miqueias, inicia com uma poderosa profecia escatológica. Aí, né, sempre vai atrás, né? O que é escatologia? A gente acha que a escatologia bíblica é o ramo da teologia cristã que estuda os ensinamentos da Bíblia sobre os últimos eventos ou coisas finais, incluindo a volta de Cristo. Em outras palavras, é o estudo do fim dos tempos. Então, nesses versículos de 1 a 5, está falando uma poderosa profecia escatológica, que fala ali, ó, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será restabelecido no cume dos montes. Essa imagem também de fim dos tempos também está registrada ali no livro de Isaías, que aponta para um tempo futuro em que Deus será reconhecido como soberano sobre as nações. O Monte Sião, o lugar da presença divina, será elevado não apenas geograficamente, mas espiritualmente, acima de qualquer outro terreno. Nesse texto aqui do versículo do 1 ao 5, o texto afirma que as nações irão até esse monte para ouvir a palavra de Deus. O que é esse Monte Sião aí? Monte Sião é Jerusalém, né? Jerusalém. Então, o pessoal, as nações irão até esse Monte Sião para ouvir a palavra de Deus e aprender os caminhos de Deus, o caminho da palavra. Em vez de guerra, haverá paz. Ali no livro, ali, a gente vê ali, está bem escrito, né? Como que ele escreveu essa paz? No texto que fala que espadas serão transformadas em arados e lanças em podadeiras. Tudo que é usado para guerra agora vai servir como uma ferramenta de agricultura, outras ferramentas do uso do usual, do dia a dia das pessoas, indicando o fim da violência e o início de uma justiça e prosperidade. O que eu aprendo com isso? Que o mundo que hoje em dia que é marcado por guerra, divisões, ideologias extremas, injustiças, uma visão profundamente consoladora. Ela nos lembra que acima de todos os reinos, todos os governos e sistemas que as pessoas criam, Deus está estabelecendo o seu reino eterno. E esse reino eterno se manifesta em parte na igreja hoje em dia, onde a paz, a justiça e a verdade devem prevalecer. Aqui nós vemos aqui nos versículos de 6 a 8 a restauração dos quebrados. O profeta, ele traz uma imagem tocante em que Deus reunirá os que cocheiam, os aflitos, os exilados. Esses serão desprezados aos olhos do mundo, sendo transformados em um povo forte. Ali fala, aquele que estava longe será reunido. Isso revela o coração compassivo de Deus. Ele se importa com os marginalizados, com os feridos, com os que foram deixados para trás. Eu sou um exemplo disso aí. Eu era uma pessoa caída, né, caída no mundo, a qual Deus me resgatou. Eu sou uma prova viva do agir de Deus. Hoje, muitos vivem como coxos espirituais, né?
marcados por traumas, vícios, pecados, feridas profundas. Mas Miqueias, ele lembra que Deus não ignora os quebrados. Ao contrário, ele chama, ele restaura, ele levanta para algo maior. Eis-me aqui, Senhor. A restauração é uma promessa real para aqueles que confiam no Senhor, mesmo em dores, mesmo naquelas dores mais profundas. Aí na terceira parte desse livro aí de Miqueias, a gente vai ver as dores que antecedem a restauração, né? Aqui o profeta ele muda o tom e reconhece a realidade difícil que estava por vir, que o povo seria levado ao exílio, sofreria como uma mulher nas dores do parto. Eu, como homem, lógico que eu não sei como é a dor do parto, mas muitas mulheres já falam sobre isso aí, que é muito dolorido. Mas que precede essa dor? Que dor que é essa? É a dor que precede a vida, né? Ali vai ter um nascimento, uma redenção. A imagem da dor parto ela é poderosa, ela representa uma dor temporária que precede o nascimento de algo novo. Quantas vezes nossas vidas a gente passa por exílios, períodos de seca espiritual, afastamento, dor emocional ou crises familiares. O profeta aqui ele não mostra que a dor não é o fim da história, mas o canal por onde Deus muitas vezes faz nascer uma fase nova na vida da gente. Aí, por último, a última parte, que a gente vai ver no versículo de 11 a 13, que é a vitória de Deus sobre os inimigos, onde as nações se ajuntarão contra o povo de Deus, mas não sabem os pensamentos de Deus. Deus está no controle de tudo, ele sempre esteve no controle de tudo. E usará até mesmo as intenções malignas para cumprir seus propósitos. Israel é comparado a uma novilha com chifre de ferro. Aquele que simboliza o chifre de ferro é um símbolo de força que debulhará os inimigos. Essa parte ela reforça muito o caráter soberano de Deus. Os planos do inimigo nunca vão prevalecer sobre os planos divinos. Os planos divinos. Mesmo quando tudo parece conspirar contra nós, né, pessoas, sistemas, situações, Deus não está surpreso. Isso aí está tudo sob o controle dele. Ele tem um plano maior do que a gente. Ele tem um plano maior do que os planos nossos. As lutas de hoje são muitas vezes a plataforma das vitórias de amanhã. Quando confiamos em Deus, até mesmo os ataques se tornam parte do testemunho. E o que eu aprendo com esse livro, esse capítulo 4 de Miqueias? Que é uma janela profética que aponta com o futuro glorioso dos que confiam em Deus. Apesar do juízo, né, e das dores do exílio, das nossas batalhas do dia a dia, há uma promessa firme que Deus vai se restaurar, vai nos restaurar, vai estabelecer o seu reino, promover justiça e trazer paz. Essa restauração não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus. O que mais que eu anotei aqui? Deixa eu ver. Acho que é isso aí que eu tinha para trazer essa palavra de Miqueias 4. Vou pegar aqui as minhas anotações. É isso aí, é um capítulo pequenininho. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Pode falar. Microfones abertos. Que bênção a palavra de Deus hoje, né? Falando sobre, você disse ali, Deus não ignora os quebrados. Uau, isso é forte.
Porque às vezes a gente acha que porque situações da vida deixam a gente quebrado, deixa a gente destruído, então a gente pensa que Deus não está olhando a situação e o Senhor não ignora nem um caquinho. Sempre está no controle. Sempre esteve no controle de Deus. É como ali ele fala, né, no trabalho de parto. Às vezes a gente passa por dores, mas é uma nova vida que está por vir. Muitas vezes a gente não entende isso, né? A dor é mais forte que a gente acaba pensando em desistir. Mas a palavra de Deus é mais forte, tem que ser fiel a Ele. Mas alguém? Se tiver mais alguém, eu faço uma oração de encerramento sobre esse livro, Miqueias. Então, vou orar e encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Rei que reina em Sião, o justo juiz e o Deus da paz. Hoje, nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que em meio a um mundo de caos, guerra, injustiça, tribulações, opressão, Tu ainda está no trono e o Teu reino jamais será abalado. Assim como revelaste aqui no livro de Miqueias, nós cremos que virão dias em que a Tua palavra, Senhor, será buscada por todas as nações. E o Teu monte será exaltado, Monte Sião será exaltado acima de todo o poder humano. Por isso, não nos colocamos nossa esperança em governos, em reis. A gente coloca em Ti, Senhor. Mas confiamos totalmente no Seu governo, no Teu Filho, o Messias prometido. Jesus virá, voltará para nós. Senhor, assim como disseste que reuniria os que cocheiam, os que foram lançados para longe, pedimos, reúne-nos, cura-nos, restaura os feridos em nossas casas, igrejas, comunidades e nações. Muitos estão quebrados por dentro, sofrendo exílios emocionais e espirituais, mas tua palavra nos lembra que até mesmo no exílio tu operas libertação, que não há lugar onde tua mão não possa nos alcançar. Transforma nossas dores em nascimento e novas promessas, assim como foi falado ali, a dor do parto. Transforma nossos exílios em cenários de reencontro contigo. Transforma nossos inimigos em testemunhas do teu poder. Dá-nos fé para crer que as espadas se transformarão em arados, que os tempos de luta darão lugar à colheita de paz. Ensina-nos a andar em teus caminhos, a ouvir a tua voz e a viver sob a tua justiça, mesmo quando o mundo ao redor escolhe a injustiça. Estabelece, Senhor, o teu reino em nós. Reina sobre nossas casas, sobre nossas cidades, sobre a nossa geração. Vem, Senhor Jesus, e governa com justiça e verdade. Oramos com esperança, firmados na promessa de que tu reinarás desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Todos tenham uma ótima tarde. Abençoado.